e principalmente a juventude, mas não só a juventude, todos nós, de um tema muito importante para nós nestes dias. É que ele desejou ir morar numa cidade. E ele sai em busca dessa cidade do seu sonho. Ele sai e ele encontrou essa cidade. E conforme a leitura que nós já fizemos, e você sabe bem, ele passou a viver nessa cidade. Ele saiu da casa de seu pai, onde ele não estava satisfeito, segundo a parábola. Ele não queria permanecer mais lá, porque tudo estava tão muito repetitivo, tão muito chato, tão muito a mesma coisa, que ele, como jovem, queria sair para experimentar algo muito mais significativo para a sua vida, que lhe desse muito mais realização de vida, sentido de vida, enfim. Ele foi alguém que quis aproveitar a sua juventude. E ele foi para essa cidade e diz a palavra de Deus que ele passou a viver dissolutamente, sem regras, sem freios. E nessa cidade ele podia ser quem ele quisesse ser. Porque na casa do pai, onde ele morava, na cidade onde ele morava, ele era muito reprimido. Ele não podia fazer as coisas que gostaria de fazer e que outras pessoas fizeram, até da própria idade dele, faziam. Ele queria ser, porque ele sentia que não era. Ele queria ser como os outros. É quase esse mesmo sentimento de muitos dos nossos filhos, quando vão para as escolas e formam os novos colegas, novos amigos, e são seduzidos para serem outras pessoas, não mais a que são. E o filho pródigo, ele tinha esse desejo, ele tinha desejo de sair de casa para que ele pudesse ser aquilo que ele queria ser e fazer o que ele quisesse fazer. Ele não queria limites na vida dele. Ele não queria que ninguém chegasse e dissesse, não, não faça isso. Eu acho que foi na década de 70 ou 70 e pouco, tinha uma música aí de um conjunto de adolescentes que nessa música cantava Não Se Reprima, vocês lembram? Se eu perguntar até vocês sabem quem é, eu esqueci, qual é? Os Menudos. Não se reprima, não se reprima, faça o que você quiser, seja o que você quer ser. Parece a história hoje que os filhos dizem para seus pais, eu quero ser eu quero pensar por mim. E foi exatamente o que aconteceu com essa geração que começou a ser incentivada a ser o que deve ser, a ser o que você é, e a fazer o que quiser, o que bem quiser, o que bem entender, porque, afinal, você não precisa dar consideração a ninguém dos seus atos. E o filho pródigo ansiava por isso, ele sonhou por isso, ele queria isso. Ele queria ser igual a todos os outros jovens das outras cidades. E então ele foi para essa cidade onde não havia freio, não havia limites, bem e mal se confundiam. Ele foi para uma cidade onde ao certo chamava o errado e ao errado certo. A filosofia dessa cidade era aproveitar a vida, aproveita a tua vida, vive tua vida, a vida é só essa, a vida é pequena. Vive esta tua vida, satisfaz o teu coração, tudo que vier ao teu coração, vai e faz. E o filho pródigo queria morar numa cidade dessa, e ele foi. Essa era a cidade da liberdade da carne, da natureza humana. Essa cidade, sonhada pelo filho pródigo,
no objetivo de Jesus, era uma cidade atrativa, era uma cidade encantadora, esplendorosa, movimentada, festiva, iluminada, comércio ativo, rica, consumista, poderosa. Ela era uma cidade sedutora. Seus cidadãos, o pessoal que morava naquela cidade, para onde ele sonhava morar, e chegou a realizar esse sonho, porque ele foi para lá, essa cidade, era cidade de gente orgulhosa, arrogante, prepotente, ambiciosa, gente opressora, gente cruel, gente destruidora, gente abastada, gente rica, gente soberba. Ele quis essa cidade, ele quis pensar como essa gente pensava, ele quis ser como essa gente era, ele quis fazer o que essa gente fazia. Mas essa cidade também que ele desejou, e que ele conheceu, e que ele viveu, era uma cidade iníqua, era uma cidade depravada, era uma cidade imoral, era uma cidade impiedosa, mas era uma cidade também idólatra, afeiçoada à magia, à feitiçaria, à superstição, era feita a religião de mistério. É uma parábola que Jesus está contando. E tem força espiritual essa parábola, porque Jesus está apontando para uma verdade. Que cidade era essa que o filho pródigo queria morar? Que cidade é essa cidade que o filho pródigo saiu para morar? Era a cidade de Babilônia. Quando você vai ao livro do Apocalipse, você vê a descrição da Babilônia espiritual. Era a cidade de Babilônia. Essa era a cidade que se originou lá em Babel, porque Babilônia, a origem de Babilônia, era aquela torre de Babel. Uma cidade que foi criada por um homem chamado Nimrod, e ele era um rebelde. Era uma cidade que foi fruto de rebelião. E esse Nimrod era descendente de um dos filhos de Noé, um filho maldito, que se chamava Cã. Percebam bem a linhagem. O filho pródigo foi e desejou viver numa cidade cuja semente, cuja base do trono daquela cidade era rebelde, e ela foi fundada por um ancestral de um homem que se tornou maldito, filho de Noé, pelo que havia feito. Esta cidade, ela se tornou a capital espiritual do mundo. Quando a gente olha ali no livro do Apocalipse, no capítulo 17 e o capítulo 18, sobre a Babilônia, nós temos ali o retrato da capital espiritual do mundo. Qual é a capital do nosso Brasil? E como é que está Brasília hoje? Babilônia é a capital do inferno. Babilônia é a capital do inferno na terra. Foi para essa cidade que o filho pródigo desejou ir morar. E o livro do Apocalipse nos apresenta exatamente esse quadro de uma cidade corrompida, rica, opulenta, atrativa, que tem todos aqueles adjetivos que nós colocamos aqui inicialmente, não colocados porque quiséssemos colocar, mas extraídos do livro de Jeremias, do livro de Daniel, do livro do Apocalipse. Nós vemos que Babilônia, essa capital espiritual do inferno, era a cidade para a qual o filho pródigo havia se dirigido. E o príncipe desta cidade, o governador dessa capital do inferno,
é o príncipe das trevas, é o diabo. Essa cidade, Jesus a chamou de o reino deste mundo. Ninguém havia colocado esse título para essa cidade. Jesus é que falou o reino deste mundo. Nos evangelhos nós encontramos várias vezes Jesus falando sobre isso. O reino deste mundo, o reino deste mundo. Este mundo tem um reino e, segundo Jesus, tem um príncipe. O príncipe deste mundo é o governante das trevas, é o poder das trevas, é o poder, é o próprio diabo, que é o príncipe deste mundo. E quando a palavra de Deus fala em reino deste mundo, ela está se referindo à geração dos dias do dilúvio, está se referindo, percebam bem, me acompanhem nesse raciocínio, a Sodoma e Gomorra, está se referindo à Babilônia dos dias de Daniel, está se referindo a Roma dos dias de Paulo, dos apóstolos e de Jesus Cristo, e está se referindo aos últimos dias. Deu para entender bem, deu para pensar bem? Então, quando a gente fala em Babilônia espiritual, a gente está falando e dizendo o seguinte: a geração do dilúvio era a Babilônia. Sodoma e Gomorra era a Babilônia. Roma era a Babilônia. E os últimos dias também Babilônia. Babilônia é a cidade espiritual deste mundo. E a gente vai ver bem isso quando a gente lê e medita ali no livro do Apocalipse, que não é o nosso objetivo desta noite, mas mostrar que foi para uma cidade assim tão corrompida, tão imoral, tão devassa, tão depravada, que o filho pródigo desejou ir, quis ir, e não só desejou, ele foi para lá. Para se chegar na cidade que ele chegou, para se chegar nessa cidade, não é fácil. A estrada que leva para essa cidade é, segundo Jesus, quem vai dizer? Bem estreitinha. É larga. Para se chegar nessa cidade, na Babilônia, é bem largo, o caminho é bem largo. É com facilidade que se chega nessa cidade, é com muita facilidade que a gente se chega nessa cidade aberta ao príncipe das trevas. E ela atrai os homens pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Essa Babilônia tem uma força tremenda sobre nós e nossos filhos. Não sei se você já parou para perceber que as crianças de hoje não são mais como as crianças de 30, de 10, de 20 anos atrás. Elas mudaram. Mostrando exatamente a influência de Babilônia no coração das crianças. As crianças estão mais rebeldes aos pais, mais desobedientes. As crianças não são mais como aquelas crianças que eram respeitosas. São crianças que estão sendo seduzidas pelo poder das trevas. A capital do inferno está cada vez mais firmando os seus tentáculos nesta terra. E nós estamos vivendo neste mundo. E Jesus disse em sua oração: ó Pai, eu te peço que não os tires deste mundo, desta Babilônia, deste mundo de trevas,
Mas eu te peço uma coisa, quem completa? Que os livres do mal. Então, este mundo babilônico que nós estamos vivendo é mau. Atinge os velhos, atinge os jovens, os adolescentes, atinge a família, atinge toda a estrutura da sociedade. Ela procura arrastar nossos filhos. E o pródigo desejou conhecer essa cidade. E ele nem sabia, assim como muitos outros pródigos dos dias atuais, nem sabem que aquela cidade que ele desejou, que nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas buscam, é o reino deste mundo, que tem a marca de Caim, a maldição de Cã, a impiedade de Sodoma, a idolatria de Babilônia, a depravação de Roma e a perversão dos últimos dias. Então, às vezes, a gente vê pais que não estão nem aí preocupados com os seus filhos. Simplesmente colocam na escola, não querem nem saber o que é que está acontecendo com eles. E Babilônia está em todos os lugares. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Aí ele elenca uma série de coisas, dentre elas ele fala dos filhos desobedientes, rebeldes aos pais, desafeiçoados, sem nenhuma afeição mais aos pais, desafeiçoados, irreverentes, ingratos. E aí vai mostrando que a família seria influenciada, atacada, atingida, seduzida para morar e viver nessa capital do inferno. E foi essa cidade que o filho pródigo quis morar. E é essa cidade que muitos saem das suas casas, espiritualmente falando agora, e vão morar nessa Babilônia espiritual. Os cidadãos dessa cidade são marcados com o número 666. Às vezes a gente vê assim na internet tanta gente preocupada com 666 aqui, porque vão colocar um chip. Estão falando agora que vão colocar um chip aqui, e esquecem que essa Babilônia espiritual é um sistema. E esse sistema já está presente. E tem muita gente já com o número 666 na mão direita ou na testa e que nem está se dando conta. Porque é o número da iniquidade, é o número de Babilônia, é o número da imperfeição, é o número do homem. E foi para essa cidade que o filho pródigo desejou ir, quis viver a vida, indo para a terra da maldição. Isso acontece com tantos filhos nossos que são criados muitas vezes com todo carinho, todo cuidado, toda atenção, e de repente chegam, papai e mamãe, eu quero voar. Para onde você quer ir, meu filho? Eu quero ir para a cidade distante, quero fazer novas amizades, ter novas experiências, viver a minha vida. Eu quero ser aquilo que eu não fui até hoje, eu quero fazer o que nunca fiz. E aí a palavra de Deus nos mostra que cidade é essa. Essa cidade é uma cidade, irmãos, que escraviza a alma. Não é uma boa cidade. É a terra do pecado.
O príncipe é o príncipe das trevas. O que pode se esperar de uma cidade dessa? É cidade de morte e não de vida. É cidade de juízo e não cidade de salvação. Essa cidade é perversa, ela é corrompida, ela é como Sodoma e Gomorra, como Babilônia. Se a gente pudesse ouvir audivelmente o testemunho de Daniel, quando ele foi arrastado para viver nos palácios da Babilônia. Essa cidade ela será julgada, e segundo o Apocalipse, essa cidade se tornará em cidade de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de todo tipo de árvore, de ave imunda. É claro que Babilônia não existe mais como nação física. Ela continua a existir como uma cidade espiritual, no mundo espiritual. Aquela que hoje é vista como a cidade dos sonhos pelo filho pródigo, não é a cidade dos sonhos. Todos os dias, a palavra de Deus nos diz que todos os cidadãos, eles rangerão os dentes nessa cidade, serão atormentados, e ela será destruída com fogo e enxofre. Essa era a cidade que a mulher de Ló trazia no coração. Ela amou essa cidade. Ela estava presa a essa cidade, a Babilônia, ao reino deste mundo. E Jesus disse assim: olha, o mundo não tem nada de... Complete aí. O mundo não tem nada de mim. O mundo não tem nada de mim. O reino deste mundo não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus. É o reino deste mundo, é o império das trevas. Cristo desceu para resgatar as almas, mas este mundo não tem nada dele. E essa foi a cidade que a mulher de Ló amou. E se apegou tanto a ela, que houve um momento de graça para com a sua família. Os anjos foram libertar Ló e disseram para todos: olha, vamos sair porque Deus vai destruir. Agora vocês não olhem para trás, não pode olhar para trás, olhem para frente, olhem para o alto, não pode olhar para trás. Atrás está a Babilônia, atrás está o reino deste mundo, vai cair fogo, não olhem para trás. Ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? O coração dela estava preso a este mundo. O filho pródigo viu que não era a cidade da vida dele. Nós lemos aqui, você sabe, ele ficou tão decepcionado com aquela cidade, ele ficou tão decepcionado com o mundo, porque as coisas não foram como ele sonhava. O mundo não é como ele é pintado, como a mídia apresenta um mundo totalmente bonito, cheio de paz, de liberdade, e não é nada disso. Cheio de vida, não é nada disso. E ele conheceu, por experiência própria, que o mundo é enganador, que ele foi seduzido, ele foi enganado, e ele ficou em penúria. E o Senhor Jesus, para nos dar a entender a situação que ele se encontrava, disse: ele perdeu tudo e começou a passar fome, e como não tinha ninguém que lhe desse nada, ele se apresentou para trabalhar numa pocilga entre os porcos e com os porcos, e desejou comer a comida dos próprios porcos.
até que ele chega e diz uma coisa. Ele caiu em si e disse: levantar-me-ei. Esta é uma das partes bonitas que eu acho desta parábola contada de Jesus. Quando ele diz que caiu em si, e logo em seguida diz: levantar-me-ei e vou voltar para a minha casa, para o meu berço, para as minhas raízes, para os meus princípios, para os meus fundamentos, para a minha gente. Ele está dizendo: eu não nasci para viver nisso. Eu não nasci para viver numa situação dessa. Ele conheceu que estava distante do Pai. Irmãos, hoje a gente tem vivido um tempo tão difícil que é típico e característico do final dos tempos. Às vezes a gente pensa que todo mundo hoje que está falando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, testemunhando sobre Jesus, falando dos milagres de Jesus, vai para o céu, mas não vai. Tem muita figueira sem fruto. E o que foi que Jesus fez com a figueira sem fruto? Hein? Falem forte, vamos lá. O que foi que ele fez com a figueira sem fruto? Amaldiçoou, e o que aconteceu com ela? Ela secou. Alguns dias depois, Jesus passou com seus discípulos, e os discípulos disseram: mestre, ela secou mesmo. Irmãos, tem muita gente que vai para a Babilônia e morre lá. O filho pródigo, ele volta. Ele volta para a sua casa. Ele volta para a igreja. Ele volta para a sua família. Eu estou falando isso tudo muito espiritualmente. Ele volta para a sua família. E como amanhã eu vou estar aqui com vocês, aí eu vou deixar para encerrar amanhã. Porque hoje nós vimos o filho pródigo, o reino deste mundo na perspectiva do filho pródigo. Amanhã nós vamos ver o reino dos céus na perspectiva de João. E que o Senhor nos abençoe até lá. Amém. Um bom conselho é que você volte, não é? Porque hoje foi o desespero, não é? Se você prestou bastante atenção, você viu que as notícias não são boas para quem está caminhando para a Babilônia, não é? E você que é dessa igreja em especial, não estava nada combinado, não é? Você tem conhecido muito bem a Babilônia pelo livro de Daniel. E hoje o pastor Frank nos mostrou de uma forma muito clara o que é estar na Babilônia e o que é desejar a Babilônia. Amanhã ele vai nos dar esperança. Então amanhã é o dia bom, não é? E hoje foi o dia mau, amanhã é o dia bom. É o dia de ouvir sobre a esperança. Aqueles que estão lá, como podem voltar a um outro reino, muito mais excelente, muito melhor, muito mais desejável. Parece loucura até, mas é o caminho certo, é o que conduz à vida. Certamente o pastor vai falar sobre isso amanhã. Então, não falte, volte e seja abençoado com a palavra de Deus. Vamos ficar...